Com este filme, a Junta de Freguesia pretende honrar os nossos ex-combatentes e deixar uma marca para sempre com as suas histórias, medos e conquistas. Muito cedo, os obrigaram a abalar das aldeias que eles recordam. Ora, Manuel Canelhas, 82 anos e da Figueira dos Cavaleiros. Opa, isso era uma miséria muito grande. Nessa altura, em 63, 64, isso era, essas ruas estão aí agora alcatroadas, isso era só barrancos. A gente hoje não passávamos ali. Olha, aqui na Figueira vivíamos felizes, mas com falta de tudo. A vida aqui era uma miséria no campo. Não era quase nada, eram umas vidas tudo ruim, pequenas. A gente ainda estamos informados dessas histórias todas. A gente ouvimos só falar na Rádio Moscou, mas não sabíamos mais nada. Sabia lá agora que era comunista, socialista, não estamos esclarecidos. E pelo menos não estava. Andavam muitos todos em medo uns dos outros, por causa do que havia aí da PID e companhia. Informadores, havia aí muitos, para darem cabo da vida a alguns, desgraçados. E o meu pai disse-me assim, olha, eu vou buscar a bota, vais lá àquela loja e compras lá um bacalhau atrás de Delgado. E eu andava aí o Delgado, e o homem disse-me assim, eu já tinha aqui o mês de 16 anos, 16, 17, o homem disse-me assim, calas o bico, não podes dizer isso, não podes falar aqui o Delgado, é bacalhau. Pronto, ok. Chegou-me a acontecer em vários sítios onde eu tive e coisas que cheguei a fazer, mas isso era a PIDE. A PIDE é que vinha ter connosco, batia, essa conversa não presta. A gente pensava que nascíamos pobres, tinha que ser mesmo pobres. Era isso que a gente pensava. Jovens homens que, algures nos anos 60, 70, recebem a notícia que menos queriam. Vais para a guerra. Eu sou António Vieira da Silva, tenho 76 anos, faço 77 em maio. Era sempre triste a família receber a notícia que o filho vai para uma guerra, era muito triste. A gente éramos jovens, não pensávamos bem o que era, o que lá íamos encontrar, não é? Ora, a gente sabia desabalar, então. Sabemos que mais tarde temos que lá ir também. Um bocadinho triste, tudo com medo, e a gente também, mas pronto, estamos obrigados e a gente ia propriamente preparados para isso. E então assim a gente conseguiu, temos que deixar o coração ao largo e as famílias tiveram que fazer o mesmo. A gente nesse tempo estávamos todos mentalizados, a gente quando se sentava à praça, normalmente punhamos logo na ideia que tínhamos que ir para o ultramar. A mim custou-me ter que me ir apresentar num sítio que eu não conhecia, não sabia nada como é que aquilo era, não é assim? Estávamos habituados a estar aqui na aldeia, nunca tinha saído daqui. Olha, fui mais triste que uma noite, daquelas noites muito horríveis, porque eu deixei uma filha com 2 anos e uma mulher e tive que deixar a minha mulher e isto aqui mexe, já partiu. Deixei a minha mulher e a minha filha e eu tive que abalar para uma guerra sem saber se vinha. Foi uma tristeza, ninguém queria ir, mas eu tanto tinha que ir, era obrigado. Pois, eu fiquei também muito aborrecida, porque já havia 6 anos que a gente se namorava e sempre pensava que ele nunca fosse lá para fora. Sabia que ia para a Guiné, mas não sabia o que é que ia para lá fazer. Para matar também não me disseram que ia para lá matar pessoas. Disseram-me que íamos para a Guiné, para a tropa, pronto, faça conta que pensava eu que era a mesma coisa que me fosse cá, nem. A tropa que fosse, que a gente está uns com os outros, não, mas aquilo era diferente. Tive-me conformar que tinha que ir lá, não tinha outro remédio. Olha, meus pais nem sequer souberam o que é balava. Porque tive um irmão que teve em Angola. Agora já faleceu. Teve em Angola. E eu disse a eles que se fosse, talvez eu não soubesse. E fiz essa promessa e cumpria. Ia na cabeça pensar já não voltar cá, vivo, com vida. Era a única mentalidade que eu tinha nesse aspecto. Pois, já sabia que ia para um teatro de guerra. Eu não sabia o que é que me esperava. Eu não sabia. A gente estava nos quartéis e pronto, e começava a ter instruções de guerra. Não sabia que se
se era uma guerra que mereceria a pena, o que veio a provar que não. Veio a provar que não nada valia a pena, na verdade. Não aconselhava a ninguém que fosse um embarque de um filho lá para fora. Ninguém no mundo. É a coisa mais triste que é o embarque da família quando vai para fora. Os apitos e os choros são muitos. Muitos nunca tinham saído das suas aldeias e de repente estavam em África. O que encontraram os nossos jovens homens por lá? José Luís Carvalho Pires. Ouvia histórias e já ia aconselhado para ter o máximo de precaução e não andar à revelia de qualquer maneira aqui, além de lá dentro dos bairros, por aqui. E fui para Salazar, que é uma zona que lá havia, que era considerada zona de guerra, zona operacional. Aí já saíamos 1 quilómetro ou 2 para o campo, já tínhamos problemas. João Frião, 76. A guerra no ultramar tinha uma coisa, a gente nas cidades não sabia que havia guerra. Só quem ia para o mato é que sofria na pele, a gente não. Não, assustado não, portanto não se conhecia nada, não. O ambiente era desconhecido para mim. Aquilo parecia tudo normal e depois parecia tudo anormal e chegámos a uma conclusão que era ou morrer ou vencer. E já estamos todos mentalizados a morrer e viver. Desembarquei em Luanda, fui para aqui embaixo. É uma vilazinha aqui para a nossa aldeia, no norte da Angola. É a pior zona. Tínhamos lá em terrorismo. Estive lá 18 meses. Eu vou-lhe contar. No primeiro dia que a gente fomos para o mato, fomos para a Matamba dos Macondes, chamavam-lhe. Tinha capim desta altura. O capitão mandava a gente fazer um círculo grande, a gente fazia um círculo grande, mas ao fim de pecado a gente dava-se a chegar ao pé uns dos outros, a chegar ao pé uns dos outros, a chegar ao cornete. As pessoas às vezes não dizem isso, mas é verdade. Epá, quando cheguei à minha guerra, eu quando cheguei a Nova Lisboa era como estar aqui. Cidade pacífica, pequena, linda, bonita. 5 meses depois foi para o Norte. Aí era triste. Era muito triste. Eu, por exemplo, a primeira coluna que foi de Tete para Caçoende, que era o sítio onde nós estávamos, Caçoende, eu passei, pronto, íamos na picada, que era as estradas, chamava-se lá picadas, em que havia morros altíssimos, com pedregulhos muito grandes e muitas pedras e não sei o quê, de um lado e do outro, e a gente passava por baixo. Era o sítio que se passava para ir lá para esse sítio chamado Caçoende. E isto, se realmente os gajos estiverem aqui escondidos, só à pedrada eles dão cabo da gente, pá. Andei por o mato várias vezes, como os outros. Era normal, a gente, a semana saímos para o mato e ou 15 em 15 dias, conforme. Fernando José de Lança. Quando lá chegámos, depois vimos totalmente que a coisa era diferente. Ora, na chegada à África foi uma festa, foi tudo bonito. Só que fomos num comboio primeira classe, que era as Carvalhos Bois, para o Grafanil. Comboio especial, foi ficar lá até o barco para irmos para o Grafanil, que era o centro militar lá na Luanda. Eram os vagões dos bois. E a gente chamava-lhe um comboio especial. Para começarmos a andar com mais cuidado, a lidar com outras coisas, não é? E ter uma amiga muito boa, que era a nossa arma. E depois é que fomos 2 meses para usar lá. Fomos amanhã uma pista de aviação, que era curtinha, e os aviões chegavam lá à ponta, caíam, não tinha espaço. Lá, a realidade lá não era nada boa, porque a gente íamos para o mato e estávamos sempre sujeitos. Pronto, não sabia. A gente sabia que ia, mas voltar a gente já não sabia se voltava ou se não. De Angola foi para o destacamento, que era o último que havia
que era Zala, o acampamento, à fronteira quase com o Congo. E depois daí, estive na guerra aí no mato, voltei para as cidades, fui para Malange. Malange, aí então foi forte e feio. Os mortos ali arrancados de paredes já se fazia pilhas deles. E fomos obrigados a abandonar a cidade de Malange, derivados já aos mortos. Já não havia a guerra no mato, a guerra passou a ser a guerra civil de Angola, que infelizmente depois foi uma grande guerra, mas era na cidade. Aí havia os confrontos entre os partidos, a MPLA, neste caso em Angola, a FNLA e a UNITA. O meu nome completo é António Rosas dos Ramos, nascido no dia 15 de 11 de 51. Joaquim Paulino, 78 anos, e sou daqui. A gente, quando lá chega, não está sempre um bocado assim de receio, não é? Mas, no fim de uns dias, vai se habitando àquilo, chega a ponto de já brincar com aquilo, não é? Está mesmo convencido que não há nada. Fui para uma tropa voluntária, fui para os paraquedistas. E tenho muita honra de ter lá estado. Sofremos muito. Eu estive no leste de Angola, que era naquela altura, de 69, 70, era a força da guerrilha, estava toda concentrada no leste. Via-se que a miséria que era muita e depois, e mais a mais com a guerra lá, que aquilo, as pessoas andavam sempre em venda um coisa. É assim, a guerra é feita entre dois teimosos. Duas pessoas teimosas é que fazem uma guerra. Porque se não forem os dois teimosos, não se faz guerra nenhuma. E a pergunta que todos faziam era simples: o que é a guerra? A guerra não é só balas e bombas. A guerra também é higiênica, alimentar e vestuário. Essa também é uma grande guerra que a gente atravessa. Não é só balas. Sentido isso, nunca se sabe o sentido daquilo. As guerras nunca se sabe o sentido delas, nem como vão terminar. Eu fui chamado da zona considerada de guerra, que é a zona operacional. Fui chamado para ir para Luanda para a minha profissão civil, para a fotografia. A gente ali, todos trabalhávamos por um conjunto. Não podíamos, cada qual tinha a sua secção. Hoje calhava uma mil, amanhã calhavam outra, a saírem para o mato. E a gente estava, onde a gente estava, o cortelamento não podia ficar sem ninguém. As guerras só são coisa na altura, quando a guerra, vamos para além, vamos assim, vamos assim. Depois, em começando a saber o que é que... Há pessoas que pensam que vão para a guerra com aquilo que é... Mas um indivíduo vai ali, está de pé, de um momento para o outro pode cair. Um bocado com receio, mas era só um bocadinho. Depois o corpo reagia com valentia, graças a Deus. Manuel António Gomes Reis, Figueiredo de Cavaleiros, Conselho da Freira do Alentejo. Pensávamos era defender-nos uns aos outros. Era o pensamento. Depois, quando chegávamos talvez à caserna, ao acampamento, baixo das montas. Foi mal. A juventude, perdeu-se o lado da juventude, sofreu-se muito. Há muita gente que ainda está a sofrer hoje cá, ainda estão a sofrer, as passas do Algarve, como quer dizer, não é? Por ter ido à guerra. E em 72 marchei para a Guiné outra vez, como polícia. O João Maltês, Figueiredo de Cavaleiros. Só era de noite e dia, não parava. Era fogo sempre seguido, toda a noite. Andei por um mato 23 meses e sempre debaixo de guerra, sempre sofrendo. Só 23 meses sempre de mato. Sem ter mais nada, era só combater, como tu dizes, operações, com os meus companheiros, os amigos,
E sempre sobressaltados, quando cada uma vez saindo, não morria um e a gente, quando se calhava a gente, estávamos pensando sempre o mesmo. E agora, calha se calhar a gente, estávamos sempre todos, ainda bem, olha, uma emboscada, calhou, morreu o fulano. Depois a gente olha para a próxima, sai a gente, vai é tudo assim com medo e assim, calha-me a mim. Estávamos todos pensando o mesmo, não é? Mas, graças a Deus, safimos. Jacinto Antônio Cristina, sou natural da Senhora de Barros, Grândola. Eu fui por uma ponte, fazer proteção a uma ponte, e os que estavam na ponte vieram, fomos revezados. As minhas malas sentaram para São Luanda, no Grafanilho, chamam eles o que era o Grafanilho. Foi até o último dia, sempre no mesmo sítio, mas só que a gente, na intervenção, era para andarmos chamados. Fomos para o leste, fomos de avião. Fomos apanhados à chareta, que estavam a desencarregar 3 comboios por dia na caminho de Cidade de Benguela. E então a gente foi para lá para proteger os comboios. Eles tiravam, desaparafusavam um carril completo. Puseram uma ATL à frente, um carrinho ligeiro, passava. O comboio passava até à segunda máquina, tudo patas ao ar. A minha madrinha de guerra era a Dona Amélia Arantes de Oliveira, do Movimento Nacional Feminino. Era a mulher do ministro Arantes de Oliveira. E essa senhora é que mandava livros, mandava-me para cortar barba, mandava-me aerogramas e muitas coisas. E como é que era receber uma carta da metrópole? Até isso era o dia mais feliz da vida. A gente chega a um ponto que está de coisa. Só a única coisa que morreu a moça. Na moça até não morreu à minha frente, mas caiu ao meu lado. Ora, sou Dir Videli, 79 anos, Joaquim Fialho de Zabumba. À primeiras entradas era um bocadinho assustado, mas depois já se faça conta que aquilo era já uma brincadeira, que a gente ouvia aquilo, para faça conta que era uma brincadeira. Só quando se ia para o moto que era mais perigoso. Mas dentro do quartel aquilo fazia já como uma brincadeira. A gente chegámos àquele sítio, estávamos a arranjar uns buracos para dormir e dizia assim, cuidado, que eles estão aí, estão vendo a gente. Oh, está ali, qual? Pum, salva um tiro. Apanhou aqui, varou a bexiga, veio o helicóptero, morreu no helicóptero. Era complicado. Eu nem quero falar nisso. Peço desculpa, mas... E nessa ponte tive 16 meses. Aí a minha especialidade era atirador. Como não tínhamos padeiro, eu dei passo em frente. Nunca fui voluntário, mas para essa profissão fui voluntário, fui para padeiro. E depois fui para o municiador do Morteiro 81, porque não havia municiador com a especialidade, e eu dei passo em frente. Daí tive 16 meses em cima dessa ponte, como padeiro e trabalhar com o Morteiro 81. O meu dia a dia era de vez em quando sair para o mato, fazer escoltas, fazer operações e andar para aqueles matos. Era a vida de um gajo. O primeiro, José Cavaco. Guerra mesmo e guerras de outra maneira. Guerras de chuva, guerras com falta de água, guerras com, sei lá, falta de alimentação. Isso foi tudo isso fez parte da guerra. Então andava lá por coisa, eles lá, as casas deles eram tudo feito em palhas e coisas assim. E a ordem que havia era chegar lá, puxar fogo àquilo e deixar aquilo tudo a arder. Tivessem crianças, tivessem velhas, tivessem quem tivesse. E pronto. Era a ordem que era aquela, tinha que se cumprir. E pronto. E é assim a guerra. Era coisas que a gente fazia que não havíamos de fazer. Éramos obrigados a fazer coisas que a gente não havia de fazer. Muitas delas, quando íamos para o mato, para eles não fazerem a gente, tínhamos que a gente fazer a eles. E de vez em quando íamos para o mato, encontramos, a gente dizíamos que eram os inimigos, não sei se era a gente que éramos os inimigos, se eram eles. E depois havia confrontos, tiro a tiro, uns safaram-se e outros ficavam lá. Santa Maria do Sado, José Francisco Conceição Nunes.
Lá no moto tínhamos que dormir no chão, andar por ali, se tivesse a chover tínhamos que aguentar. Pois. Tive mesmo chegado, é que morreu o comandante, o capitão, o comandante da minha companhia, que era o capitão Costa Martins, que era uma joia de pessoa, né, mesmo para lidar connosco, pronto. E morreu também mais uns companheiros. Tivemos lá 16 baixas. O relacionamento com os adversários era gente matar para não morrerem. Está mal esta palavra, mas era mesmo assim, porque o mais rápido é que ficava. Aquilo é a pior coisa do coisa, que é o indivíduo andar, portanto, tranquilo na vida, a fazer qualquer coisa, pá, e quando sabe está um indivíduo ao pé, se for preciso prega-lhe um tiro e deixa-o ali como deixa aí um animal qualquer. Isso é que é a guerra. Era tiro para cá e tiro lá para o outro lado. Passámos muitas fomes e muita sede e foi triste aquela vida. Isto mexe comigo porque foi um bocado mas muito sacrifícios que a gente lá fez. Foi um sofrimento em grande. E como, de vez em quando, via-se cair um para o lado e eu pensava, qual será o dia que me calha a mim? Guerra. Só a palavra aterroriza. Só de a dizer mete medo. E os nossos ex-combatentes tiveram medo? A gente medo quando saímos da vila onde estávamos. As vilas tinham todas um quartel pequenino. Umas tinham grande, outros era pequeno. E a gente tínhamos ali os militares e a polícia perto. Mas se saíssemos assim para o campo, assim para as montanhas, ou para a mata, tínhamos medo, pois havia terroristas. Manuel Lança, natural de Figueiredo dos Cavaleiros. Não podíamos preocupar com as coisas que não sabíamos. Nós não tínhamos medo nenhum. Íamos à vontade. Não tínhamos medo nenhum. E estávamos preparados para tudo. Francisco Silva, Figueiredo de Cavaleiros, idade 78. Era muito duro. Eu, estou a dizer, quando chegaram 8 moços nossos mortos e trouxeram mais uns 10 ou 12 lá para a enfermaria de Quibache, era muito duro. Porque os que estavam ao meu lado, quase tudo foi. Quase tudo foi. O Alferes chegou lá ao pé de mim e disse assim, o gajo estava, depois aquilo avogou, o Alferes chegou lá ao pé de mim e disse, o Furrieli, da minha secção, a que a gente pertencia, disse assim, como é que vocês estão aqui? Ele disse assim, olha, este está morto, este está morto, este está morto e este é um tiro numa perna. Foi 2 vezes, 2 operações grandes que eu fui, mas onde morreu mais gente e do meu pelotão chamava-se a Operação 7 Espadas. Até só numa vez tivemos 4 mortos. Foi triste. Eu, por acaso, estava na ponte, nessa altura, meus companheiros foram fazer uma coluna, e onde ficaram 4 mortos. E quando a gente pensa nos que lá ficaram, porque éramos uns irmãos que lá estávamos, era uma família, defendíamos uns aos outros. Quando a gente pensa naqueles que lá ficaram, dói. Porque como eles ficaram, podia ter ficado nós, não está a ver. E houve, principalmente os 2 companheiros meus que lá ficaram, tinham filhos, como eu tinha. E aqueles filhos não conheceram no pai, ou não foram criados sem pai. Quando a gente recorda essas recordações, a gente vai-se um bocadinho abaixo, mas temos que ir em frente, porque a vida é mesmo assim. Francisco Parreira, idade de 72 anos, Figueiredo dos Cavaleiros. Meteu a gente sempre no mato. Tivemos um arrebentamento no mina ainda, uma berleia, graças a Deus não ficou ninguém mal. Foi só a roda direita da berleia que desçou aquilo tudo. Diversas vezes, passaram-se muitas, mas mesmo muitas, até passei por cima de uma mina e tudo. Mas não estava preparada para mim, foi o capitão que lá ficou.
Dura para sempre. A minha atuação no mato era, portanto, com uma arma na mão, quando não era com um morteiro. Cada um pelotão tinha 2 destinados. E quando me calhava a mim, aí nessa altura a gente só ia onde queria. Quando não trazia aquela arma, que era um morteiro. A gente só tem medo quando chega e quando quase está para abalar. Logo quando chega lá, pois não sabe o que é, vai apanhando, tem medo. E depois enganando a coisa, pronto, está a ouvir tiros e não está quieto. Estava calado, não via nada, ninguém se chateava. Dizia, eles estão a brincar. Então quem passa por ela nunca se esquece. Na altura que a gente lá estávamos, que vimos cair um companheiro nosso que ficava morto, a gente tínhamos que ter forças para levantarmos e trazermos-os connosco para não ficarem lá, senão eram comidos pelos bichos, não sei. Casimiro Caneiras, 74 anos, Figueiredo dos Cavaleiros. O risco acontece sempre, há sempre perigo quando se lá está, porque a gente, embora tenhamos a nossa tática, a nossa disciplina da tropa, passado um tempo de lá estarmos, começamos a baldar assim um bocadinho, então já podíamos sair para aqui e para além sem levar nada. E depois quando a gente vê, está a morrer um amigo, um colega de coisa e pá, as coisas ficam muito... Ainda hoje, isto é tão certo como a gente estarmos aqui os dois, ainda tenho noites para que pulos na cama. Acordo sobressaltado, às vezes até por um carro que passa, uma coisa que um gajo fica... São coisas que são difíceis da gente... São difíceis de passar na vida de uma pessoa. O meu nome é João Lança. Sou natural de Grândola, mas resido em Santa Maria do Sado. Era medo. E já tinha sempre com medo. Quando ia para a moda, ia sempre com medo. E dormir, a minha dormida, a minha e dos meus companheiros, e qualquer um que lá esteve, tanto Angola como em Guiné ou Moçambique, era, à noite, encostar-me a uma árvore, com um G3 traçada aqui assim, em cima do braço, armava a cabeçazinha à árvore, puxava o quiquezinho para baixo e dormia ali. Ia chover. Depois tinha, muitas vezes tinha. Certas coisas, um gajo sozinho ali dentro de um mato, com medo dos adomas, já viu que a gente estávamos todos com medo. Tanto eu como eles tínhamos de ter medo. Porque na guerra, por vezes, mesmo aqueles que estão numa zona, só o isolamento a que nós estamos submetidos, longe da família, longe de tudo. Eu já cá deixei um filho, já cá era casado, já cá deixei um filho, tinha 1 ano e pouco quando fui para a África, já ele tinha 1 ano e tal. E ainda mais existia aquela saudade e tudo. Bom, gostava mais, vamos lá, né? Vou pensar neles. António Caixeirinho. Lucília Parreira. Que estavam sendo debaixo de combate, houve lá pessoas que sofreram muito, né? E a verem os camaradas ao lado dele morrerem, ficarem feridos, um bocado complicado, né? Aconteceu comigo uma vez que vínhamos numa coluna, fomos pescar géneros, e eu vinha acima do carro, conduzindo o carro, é claro, e uma caminhoneta de marca GMC vinha à frente, arrebentou uma mina e morreram 2. Esses 2 que os apanhou fui eu e pus em cima do meu carro. Trouxe-os no meu carro para o acampamento. E aquilo, foi um dia terrível. A estrada ficou com um buraco grandíssimo. E perdemos, tivemos 6 homens, tivemos 8 dias perdidos. Dentro da Guiné, dentro do mato. Tivemos 8 dias perdidos. A nossa sorte, nem sequer tínhamos um rádio, não tínhamos nada. A nossa sorte foi uns paraquedistas que iam juntamente comigo e com outros meus camaradas, que sabiam lá fazer lá o sinal para os aviões, para as avionetas, e fizeram um sinal e eles
viam que era tropa nossa e encaminharam a gente. O que se viveu a partir dali, dos camaradas, é a falta. Foi depois, não é vingança. Eu não considerava a vingança um indivíduo estar-se a defender à bruta. Tinha que ser, a partir dali, teve que ser assim mesmo. Molhados e a roupa era enxuta no corpo. E depois a comida era ração de combate. O que é que era a ração? A ração de combate eram umas latinhas pequeninas, redondas, de conserva, com feijão, com grão, com linguiça, chouriço, um bocadinho de carne, mas quando a gente abria a tampazinha, estava coalhada. E a fominha era tanta, aquilo desaparecia tudo. Comemos sem ter, era de um momento para o outro empiná-las. Eles mataram um gajo, até aquilo vi lá preto, que aquilo era ok. Felício Vitorino Ferreira Mourão. Idade? 78 anos. Eu estive num destacamento, no mato, mesmo uma zona má, no norte de Angola. Houve lá um rapaz que morreu, esteve lá 3 dias dentro de um caixote de madeira. 3. Foi no dia 24 de julho. O que é que aconteceu? Aconteceu que fomos cheios nesse dia. A princípio tinha medo, porque a princípio a gente éramos, fomos jogados para ali, sem saber o que é que a gente ia encontrar. Portanto, eu não me passava pela cabeça o que era uma guerra. Mas não desejo nem que eu odiasse uma pessoa, não desejo a ninguém o sofrimento. Sede, fome, para comermos, tínhamos que ir à caça, sujeitos. Para quê? Para que foi isto? Tanta gente deficiente, sem pernas. Tive sorte ainda cá tu. Entrou-me um estilhaço nesta perna, esquerda e cima à direita. E mesmo debaixo de fogo ainda tive, à volta de umas 3 horas debaixo de fogo, sem poder ser tratado. Tive que arranjar um trapo que a gente limpava o morteiro e fiz um garrote nas pernas para não esgotarem sangue. Ser ferido. Onde eu senti mais o perigo. Ver os companheiros aqui irem ao meu lado, pensando mesmo que eles iam morrer, felizmente não morreram. Foi a única vez que senti assim mais o perigo. Eu e todos os meus companheiros. Mandavam os géneros de paraquedas com uns caixotes, eram paraquedas, e por vezes os caixotes rebentavam, o pão espalhava-se ali por coisa e ficava molhado, e os géneros também, e a gente acabávamos por, enfim, sermos alimentados com aquilo que realmente, mesmo não estando em condições, olha, tínhamos que comer aquilo, pá. Era assim. A gente, quando acontecia alguma coisa de mal, assim com um companheiro, com um camarada, a gente não sei dizer o que é que eles davam à gente, que a gente tomava uns comprimidozinhos que eles davam e tínhamos que tomar mesmo aquilo, davam e a gente tinha que tomar aquilo. A gente nem que viesse um boi bravo de fiar, a gente não tinha medo dele. E o primeiro ataque que nós tivemos ao estacionamento, ao acampamento, o homem chorava que não havia a mulher e o filho, já, porque aquilo era tanto fogo, bazucas e balas tracejantes, que aquilo foi quase à noite e depois festa de noite. A malta que morria era enterrada lá. E depois metiam uma laje de cimento por cima e uma cabeceira em pedra. Aqui jaz o soldado, tal morto é combate a tantos do tanto. Uma canção, cantávamos, que era a fome. A fome
Começava um, respondia o outro, a fome. Depois era do outro lado, a fome. Depois de outro, a fome. Só a tem quem não come. Porque a gente não tínhamos que comer, pá. E era, o verso era assim. Depois até fomos proibidos de cantar isso. De uma guerra, ninguém regressa como partiu. As marcas ficam e mesmo passados 50 anos, elas continuam a sentir-se. Fui trabalhar para o fogueteiro. Quando caía qualquer coisa no chão, pimba, eu jogava-me para o chão. Tinha medo. Tinha medo dos barulhos. E andei ali uns tempos ali com essa história toda. Do medo. Não me sentia à vontade. Noites inteiras sem dormir, quando não tem sono, vem tudo à ideia, tudo. Algumas já são esquecidas, né? Mas quase todas me lembro, por ir aqui, estive a ler, sofri assim, sofri assado. Eu, sozinho, estou pensando nisso tudo, mas é todos os dias. Todos os dias. Não me atormenta, mas fiquei muito sensível e tenho que pensar naquilo todos os dias. Não falha um dia que eu não penso. Estou lá. Chega, estou deitado, durmo, mas a minha ideia é a sonhar, vou buscar coisas, depois acordo sobressaltado, isto já passou, dorme, quer dizer, dorme, isso já passou, mas a gente, quer queira, quer não, e o meu amigo sabe que é verdade, todo soldado foi para as colónias, os que já morreram, os que cá estão, todos têm um trauma, todos, psicológico, ou nervoso, sistema nervoso, todos têm isso. Não há nenhum que não tenha isso. Eu não tenho nada. Tem. A gente vive sempre com dificuldades quando pensa no que passou. Como, por exemplo, eu trouxe um problema comigo que é, portanto, tenho o telefone. Se o telefone toca, eu reajo. Quase que me jogo ao chão e salto. Mas seja onde for, qualquer coisa, um barulho estranho, eu fiquei com aquele trauma dentro de mim, porque qualquer coisa assusta-me. Joaquim Dores, é o primeiro e o último. E a minha idade são 80 anos. Tenho umas alturas que sonho muito com aquilo. Sonho mesmo, de verdade. Isso é mesmo dizer a verdade. Coisas que eu, tive um tempo, não... Quer dizer, não pensava coisas dessas. E agora já com uma certa idade, não sei se será por aí a idade, vez a quando de noite, a mulher diz, mas vais para onde? Ou vais fazer o quê? O que é que estás a fazer? Que vais a fugir para onde? Ou para aqui ou para além? A ideia é puxar, quando o gato está na cama deitado, a puxar isso tudo. Ainda hoje? Ainda hoje, de vez em quando. É uma coisa que um gajo nunca se esquece, amigo. Um gajo penou, nunca se esquece na vida. Quando íamos para a mata, andar uma semana, 2 na mata, só rações de combate, beber, falta de água do rio, bom, não. E para beber água, chegou-me a mim e os meus companheiros, tinha sede, um cantil de água para beber por dia. Até encontrar água, era difícil. E eu cheguei a encher o meu cantil de água em zonas, não sei se aquilo era javalis, se era elefantes, se era outros bichos que andavam lá dentro, não sei o que era, água suja. A gente encheu o cantil, metimos o lenço amarelo que a gente tinha, verde, na boca do cantil, cá vai disto, ia tudo uma vez, e depois encheu outra vez. É por isso que devíamos ser mais recordados do que, não tão esquecidos como têm sido até aqui, não é? Chegámos cá, os combatentes foram abandonados, que mais ninguém ligou. Pessoas que, portanto, muitos ficaram, como eu e ficaram capazes de governar a vida e essa coisa. Mas há muitos que nunca mais tiveram possibilidade de governar a vida e estão encostados, ninguém ligou. Andam aí que faz de conta que não são de cá. E depois ficámos abandonados pelo governo, porque são uns tristes. Quem governa a gente tem sido uns tristes. Tenho muitos colegas meus e camaradas das Forças Armadas que ficaram inutilizados por o resto da vida deles. Uns sem pernas, outros sem braços. Fui posto de parte, e muitos colegas aí que levaram estilhaços de minas que rebentaram, outros tiros, outras coisas, não queriam saber da gente.
Eles deviam se preocupar mais um bocadinho com a gente do que aquilo que a gente lá tomamos, mas infelizmente não. Cada comissão durava anos, mas um dia chegava a notícia que todos esperavam. Como todos sabem, então os nossos mães e os nossos irmãos estão desejando a gente chegar e a alegria da casa, diga lá. Está tudo desejando. Ora, senti logo um alívio muito grande. Vinha para o pé dos meus pais e da minha família, são e salvo. Todos os dias tinha uma folha junto à cama, e praticamente todos. Cada dia que passava ficava lá uma bolinha. Foram contados até o último dia. E estamos dizendo coisa até hoje, amanhã no outro dia, até que chegou a mesma hora, disse amanhã vamos marcar o avião, vamos embora. Então era por escrita, cartas. De vez em quando recebia uma cartinha dele e escrevia outra. Era assim que se passou o tempo. E como é que se sentia quando chegava uma carta? Oh, sentia-me bem, sabia notícias dele. Foi. Eu escrevia para a minha mãe uma carta, de vez em quando me apetecia, escrevia, dizia que estava bem e mandava para cá 500 escudos todos os meses. Quando começa os 2 meses ou uma coisa assim para a gente virmos, começam as dificuldades outra vez. Porque temos que começar a ver se tem mais cuidado, ver se não me acontece nada, daqui que falta tanto tempo para a gente ir para casa e vamos lá ver se isto corre bem. E então era assim que a gente fazíamos a nossa vida. Não lhe disse nada, não lhe dizia nada. E eu sabia que os turas que sabiam que nós à meia-noite cabalávamos aqui abaixo. E eu tive muito medo disso. Porque custa muito morrer quando estamos para chegar a casa. Está a ver? E eu... Jesus, essa foi a pior noite que eu passei. É verdade. E como é que foi chegar aqui à Figueira, de volta? Pá, isto foi uma alegria. Como é claro. Assim que lá chegava, os amigos que a gente lá tinha, nem davam conta a abraçar a gente da alegria e a gente a eles. Aí é que foi gostoso, porque já havia 27 meses que a gente lá estava, faltava poucos dias para os 27 meses. A gente pensar, já passou tanto, será hoje que eu vou ficar? E pensando na família que cá estava. Quando a gente se montou no avião, foi um alívio tão grande. Quando a gente chegámos a Lisboa, quando eu vi a minha filha, foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. E depois vi o meu pai. E aquilo foi uma alegria, meus pais e a família toda, minha família e os de fora. Aquilo é um festejo, até foguetes jogaram. E eis que, numa madrugada, chegava a tão sonhada liberdade. Com o 25 de abril de 1974, os nossos bravos ganharam nova vida, ganharam direitos e deveres, ganharam a possibilidade de escolher. E o que andavam eles a fazer nesse dia? No dia em que arranjei emprego na Torralta, foi na noite que tinha sido o golpe de Estado. Eu levantei-me de manhã, abro o rádio e aquela multa, aquela música, e de vez em quando parava e dizia assim: aconselhamos as pessoas a não saírem à rua para não haver mortos, para não haver derramamento de sangue. E eu estava a ver se dizia a hora, que é para ver a hora que me tinha levantado, não estava a ver para ir apanhar o coisa. E aquilo, a mesma coisa. Eu digo assim: mãe, lá para Lisboa aconteceu, com certeza, que houve lá um dilúvio de água. Sou António Lança, sou da Figueira dos Cavaleiros e tenho 70 anos. Foi recebida com surpresa, porque toda a gente ficou surpreso com o que aconteceu. Souberam através da rádio logo de manhã, porque não transmitia nada, apenas só os comunicados de militares, que era o que existia, e as pessoas estavam tudo surpresas com a notícia, e não havia assim grandes conhecimentos do que se estava a passar em Lisboa. Em vez de vir o feitor lá do monte, chapado abaixo, com um rádio na mão, digo-lhe assim: Manel, não sei se sabes, há muita porrada em Lisboa. E o quê? E nisto contou a grande Vila Morena.
olha lá, isto é bonito, ai, isto é bonito. E o feitor dizia também, olha lá, eu nunca tinha ouvido isto, é bonito, sim senhora, falam que é fascistas, falam, isso é o quê? E que sei lá, o que é isso? Está a ver o que era político, eu não sabia que era um fascista. A minha esposa, por exemplo, estava à janela com os pais, numa varanda, levaram um tiroteio dentro de casa, tiveram que se chegar todos para o chão e ficaram com a casa toda furada de tiros. Estava no primeiro andar, por cima de um banco. Fui apanhar o 20 de Abril em Évora, para fazer serviço logo aos PIDs, no dia 24 para 25. Essa noite foi passada logo a fazer aí, serviço aos PIDs. Não, eu sabia que ele que vinha, por causa, foi o 25 de Abril, e ele depois mandou-me logo notícias que vinha-se embora. Chegou depois em dezembro. O que mudou foi aquilo acabar, foi o melhor que se fez. Para mim. Para mim e para todos. Porque aquilo, a guerra não era nossa. A guerra era... Eu, na altura, vim para Bissau. Fui um dos primeiros, porque há um amigo meu ali do Cercali, trabalhamos os dois com o morteiro, e ele disse, vai tu, tens uma filha, eu não tenho nada, se ficar, fica eu. Foi também um ato de coragem do meu amigo. A pessoa pensa assim, olha, afinal, Deus pôs a mão e trouxe-os todos sãos e salvos. Então a promessa foi assim, quando ele falou para o ultramar, eu prometi à Nossa Senhora de Ares que se ele viesse bom, não lhe acontecesse mal nenhum, que ia pagar uma promessa à Nossa Senhora de Ares. Eu tinha o cabelo comprido, prometi que cortava a trança do meu cabelo e com uma fita branca e oferecia à Nossa Senhora de Ares, com uma dedicatória, que a dedicatória agora já não me lembro o que é que eu escrevi. E uma fotografia minha e dele, numa moldura de 2 lugares, que ainda penso que está em Senhora de Ares. Isto já vai em 51 anos. E você sabia da promessa? Não sabia. Não sabia. Até quando soube, como é que se sentiu? Fomos pagar a promessa aos 2. Senti-me bem. Era para ele saber o que é que gostava dele. Claro que depois já houve uma grande satisfação e toda a gente dava vivas ao 25 de Abril, como era natural, e ficou a saber-se que era a voz da liberdade, porque não existia, e passou a existir. Depois do 25 de Abril mudou tudo. Graças a Deus para melhor. Haver liberdade e haver necessidade de dinheiro e fome e coisa, não chama isso liberdade. Chama isso enganar as pessoas. Não é uma sociedade que eu não aceito. Havia a liberdade de linguagem, que depois nós começámos a adquiri-la, né, e a compreender melhor o que era isso, né? Depois é que a gente compreendeu a repressão que havia antes do 25 de Abril. Sim, aí é que a gente via a diferença, né? As pessoas já falavam de política, não está a ver? E é que a gente via a diferença. Mas a gente não falava de política porque pensava que aquilo que não era para a gente não percebia. Não está a ver? Eu enverdi por um partido e concorri aqui contra outro partido. Perdi 2 vezes, mas era muito teimoso. Concorro à 3ª vez e eu me chamo buscar. À 3ª vez que eu ganhei por um voto. Foi um trabalho que fiz que eu gostei. Foi um trabalho que eu fiz que eu gostei muito. De estar aqui na autarquia. Por exemplo, esta Casa do Povo, esta Junta de Freguesia fui eu que a mandei fazer. Mas agora com o 25 de Abril ainda ficou mais gente mais feliz. Está porquê? Ficou gente mais feliz. Então, quando foi a independência de Portugal, foi só o caso de 10 milhões. Daí, 10 milhões ficaram felizes com a independência. E agora, com isto do 25 de Abril, olha, foi Cabo Verde, foi a Guiné, foi Santo Meio Príncipe, foi Angola, foi Moçambique, foi Timor, olha, ficou tudo feliz. Portanto, há mais gente feliz. Se eles estão felizes, eu também estou. Valeu. Vale sempre a pena. Valeu sempre a pena. Mesmo com outras controvérsias, cada um pensa da maneira que pode pensar, que antigamente nem isso podia fazer, tinha que pensar sempre da mesma forma. Valeu a pena a liberdade. O sacrifício que se fez valeu a pena.
Sim, senhora. É. Viva a liberdade. Se de mim nada consegues, não sei porque me persegues constantemente no mato. Sabes bem que sou ladino, tenho andar muito fino e me escapo como um rato. Lá porque és branco e pedante, não queiras ser arrogante, por capricho ou altivez. Sei que tenho sido pobre, mas tenho uma alma nobre, ainda te lixo de vez.